Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre potência mecânica e rendimento. Então vamos lá. Aqui ó, potência mecânica. Existem vários tipos de potência, potência térmica, potência elétrica e potência mecânica, mas todos eles têm o mesmo jeito de se calcular. Vamos entender então o que é potência, seja ela qual for, elétrica, mecânica ou térmica. Você imagina que você acende uma lâmpada. O que chega até a lâmpada é energia elétrica. A lâmpada pega essa energia elétrica e transforma em energia luminosa. A rapidez com que essa conversão de energia ocorre é que nós chamamos de potência. Você imagina que você vai empurrar um objeto. Você vai transferir energia do seu corpo para esse objeto. Essa transferência de energia, por meio de uma força, vai fazer com que esse corpo se desloque. Então veja que houve uma transferência de energia do seu corpo para esse objeto que você vai empurrar. A rapidez com que essa transferência ocorre é o que nós chamamos de potência. Então, seja ela qual for, potência é a rapidez com que a energia é transformada, é a rapidez com que a energia é transmitida de um corpo para outro. Então aqui nós temos potência mecânica, que eu vou representar por pote. Não quero representar pela letra P, para nós não confundirmos com força-peso. Então, a potência... Opa, aqui não dá. Acabou. Olha, potência é a rapidez. Quando eu falo rapidez, é claro que eu estou envolvendo o tempo aqui. Analise uma situação aqui. Quando eu falo que velocidade média é ΔS sobre ΔT, eu estou falando que velocidade média é a rapidez com que o espaço muda. Aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Então, estou falando que a aceleração média é a rapidez com que a velocidade muda. Então, potência é a rapidez com que a energia é transmitida de um corpo para outro. E nós já falamos que energia transmitida é trabalho. Então, potência é a rapidez com que um trabalho é realizado. Toda vez que tem rapidez é porque o tempo está envolvido. Aqui, você pode chamar essa potência de potência média, assim como nós falamos ali na velocidade média, na aceleração média. Então, aqui pode ser potência média ou simplesmente potência instantânea qualquer. Então, potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Então, vamos analisar aqui as unidades de medida. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de potência, olha aqui, a unidade de potência vai ser unidade de trabalho. Nós já falamos que no sistema internacional trabalho é energia, então é joule. A unidade de tempo no sistema internacional é segundos. Então a unidade de potência no sistema internacional é joule por segundo. Em homenagem ao cientista James Watt, esta unidade joule por segundo passou a ser chamado de watt ou watt, que nós representamos pela letra W. Então, watt ou watt. Então, existem alguns múltiplos do watt. O quilowatts, que equivale a 10 elevado a 3 watts, K é 1000. Nós temos o megawatt, que é 10 elevado a 6 watts. E nós temos os gigawatts, que é 10 elevado a 9 watts. Então, aqui são múltiplos do watts. 1000, 1 milhão e 1 bilhão. Agora, vamos analisar aqui, ó. Trabalho, imagina que eu tenho aqui uma força constante agindo sobre o corpo, uma força constante. Então, o trabalho pode ser calculado força, deslocamento, cosseno do ângulo. Então, estou analisando que este trabalho é realizado por uma força constante que está na mesma direção e sentido do deslocamento. Então, nós podemos falar o seguinte, ó, que a potência
pode ser trabalho de uma força constante, é F, deslocamento, cosseno do ângulo, que nós já falamos, dividido pelo ΔT. Como eu estou falando que a força é constante e está na mesma direção e sentido do deslocamento, o ângulo é 0 graus. Cosseno de 0 é 1. Então, nós terminamos aqui. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar força, deslocamento, dividido por ΔT. Nós já conhecemos isso daqui, ó. Isto daqui, nós sabemos que é velocidade escalar média. Então, aqui, eu posso falar que a potência pode ser calculada multiplicando a força aplicada pela velocidade escalar média desenvolvida por este corpo. Não podemos esquecer que velocidade média é uma velocidade constante. Então, eu só posso calcular a potência mecânica usando velocidade se esta velocidade for constante. Então, a velocidade tem que ser constante. Ó, velocidade média é uma velocidade constante. E se ela não for constante? Aí eu não posso calcular a potência multiplicando a força aplicada pela velocidade. Beleza? Então, existem aqui, ó, as duas maneiras de calcular potência. Aí você vai perguntar, mas só existe essa unidade de potência, watts? No sistema internacional é única. Mas existem outras unidades de potência? Outras unidades de potência que nós podemos trabalhar aqui. As principais. Nós temos o CV, que é chamado de cavalo vapor, e o HP, horsepower. Aqui existe uma relação importante que um cavalo vapor equivale a aproximadamente 735 watts. E um HP, que é a unidade de potência, é aproximadamente 746 watts. Essas são as principais unidades de potência. No sistema internacional está aqui, e não pertencente ao sistema internacional está ali, HP e cavalo vapor. É claro que, quando nós trabalhamos com potência, você imagina que tem um guindaste que vai elevar um corpo até uma certa altura. Então, o motor do guindaste vai transferir energia para esse corpo para elevá-lo. Então, este motor, ele produz uma energia, mas não é toda a energia produzida por ele que ele usa para levantar esse corpo, porque parte da sua energia é perdida no aquecimento do motor. Então, é claro que uma máquina, seja ela qual for, ela tem um rendimento. E vamos aqui, então, entender o rendimento. Um outro conceito, que é rendimento de uma máquina. E o rendimento aqui nós vamos representar pela letra grega eta, que essa aqui, ó, é um N meio invocado. Então vamos imaginar, ó, uma máquina em funcionamento sempre vai sofrer um aquecimento, sempre vai ter uma perda de energia. Então nem toda a energia produzida por ela vai ser usada na realização de um trabalho. Então, meninos, o rendimento, ficou meio estranho? Ó, o rendimento de uma máquina qualquer, você sempre trabalha em função do total. Ele produz uma certa energia e parte dessa energia é usada na realização de um trabalho. Como nós estamos trabalhando com potência, ele produz uma potência total e parte dessa potência ele usa para levantar esse corpo. Então, rendimento de uma máquina é a potência útil, ou seja, o que ele usa exatamente para levantar o corpo, dividido pela potência total produzido por esta máquina. E é claro que estamos vendo aqui que sempre vai ter uma perda de energia. Então, a energia total jamais será igual à energia útil. Não existe uma máquina ideal. Então, jamais o rendimento de uma máquina será de 100%.
Vejam que aqui é potência dividido por potência. Rendimento é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida, porque é a razão entre duas grandezas de mesma unidade. Normalmente se representa o rendimento em percentual. Então você vai calcular o valor do rendimento. Depois que você calcular o valor do rendimento, você vem aqui e multiplica por 100% para dar o resultado em percentual. Então, o rendimento de uma máquina é, por exemplo, 80%, 90% e assim por diante. Então, ó, isso é potência e rendimento que eu quero falar. Não podemos esquecer que rendimento também pode ser energia útil dividido pela energia total. Eu botei potência aqui porque nós estamos trabalhando com potência mecânica. Então, vamos a um exemplo para fixar isso aí que nós falamos. Então, vamos ao exemplo aqui. Uma usina hidrelétrica aproveita uma queda d'água de altura 10 metros e vazão de 100 metros cúbicos por segundo para gerar energia elétrica. Considerando a densidade da água como 1.000 kg por metro cúbico e G 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, calcule a potência teórica dessa usina. Quando eu falo potência teórica, eu estou desprezando as perdas de energia devido à queda d'água com a resistência do ar e assim por diante. É uma potência teórica, é uma potência máxima que essa usina pode produzir. Então vamos aqui. Quando esta usina produz energia devido à queda d'água, você tem lá em cima a água caindo, então você tem energia potencial gravitacional que vai ser transformada em energia cinética para movimentar o rotor e produzir a energia elétrica. Então, o trabalho nesse deslocamento é a energia potencial gravitacional da queda d'água. Então, nós sabemos que potência é trabalho dividido pelo tempo, ou seja, é a rapidez com que o trabalho é executado. Só que o trabalho aqui é o trabalho da queda d'água, ou seja, o trabalho da força-peso para levar essa água lá para baixo. Então, o trabalho da força-peso vai ser mgh, onde m é a massa de água, g é a gravidade, isso aqui é a força-peso, multiplicado pela altura, que seria o deslocamento que a água vai fazer. Aqui é claro que tem o cosseno de alfa, mas como a força-peso é para baixo e o deslocamento é para baixo, o cosseno de alfa é 1 porque o alfa é 0, dividido por ΔT. Então vamos analisar. A altura, 10 metros, o G também vale 10, só que eu não tenho nem o tempo nem a massa, ele não deu aqui, mas ele deu a densidade da água. Nós sabemos que densidade é massa dividido pelo volume. Então, se eu isolar a massa aqui, vai ficar densidade vezes volume, é a massa de água que está caindo aí. Então, no lugar disso daqui, ó, eu ponho densidade multiplicada pelo volume. Então, nós temos aqui potência é igual massa, densidade, multiplicado pelo volume, multiplicado por G, multiplicado por H e dividido por ΔT. Olha aqui, ó, que interessante. Ele falou que a vazão é 100 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos é volume, segundos é tempo, então volume dividido pelo tempo. Ó. Volume dividido pelo tempo é vazão. Então, volume dividido pelo tempo é vazão. Então, aqui eu posso falar que densidade, volume dividido pelo tempo é vazão, que eu vou representar pela letra G, Z. Aqui, ó. Então, a potência pode ser calculada. Densidade, vazão, gravidade e altura. Então, agora nós podemos substituir e calcular. Densidade, 100. Ou a densidade, desculpem, 1000. Aqui, ó, 1000. A vazão, 100. O G, 10. E a altura, 10. Então, eu tenho 3, 6, 7. Então, aqui vai ser 10 milhões. Então, é 10 milhões, que é 1, vezes 10 elevado a 7 watts. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso daqui pode ser assim, ó. 1
ou seja, 10 megawatts, que eu já falei que mega é 10 elevado a 6, então aqui é a potência gerada por essa usina hidrelétrica nesta queda d'água de 10 metros, ou seja, 10 megawatts, onde mega é 10 elevado a 6, com esse 10 aqui dá 10 elevado a 7. Então, tranquilo aí? Um jeito novo de calcular aí, ó, potência. Eu não tenho nem massa, nem tempo, então eu transformei aí nos conceitos que a gente sabe. Agora vamos a outra, ó. Uma máquina consome uma potência de 5 HP, ou seja, ela produz uma potência máxima de 5 HP em sua operação. Sabendo-se que 3 HP são perdidos por dissipação, ou seja, a máquina aquece e perde 3 HP de potência. Então vejam, se a máquina produz uma potência total, ó, potência total de 5 HP e dissipa, ou seja, perde 3 HP, então esta máquina só vai usar para a realização de um trabalho 2 HP. Porque ele produz 5, perde por dissipação de energia 3, ele só usa 2. Ele quer saber qual é o rendimento desta máquina. Então, nós sabemos que rendimento é potência útil dividido pela potência total. Aí está, ó. A potência útil, 2. A potência total, 5. Então, nós temos aqui que o rendimento vai ser 0,4. Olha, o que eu falei, ó, não tem unidade de medida. Normalmente, você representa isso aí em percentual. Então, você vai multiplicar aqui por 100%. Então, o rendimento desta máquina em percentual vale 40%. Ou seja, é um rendimento baixo. Por quê? Porque esta máquina perde muito por dissipação de energia. Beleza? Então tá aí 2 exemplos a fixar aquilo que nós falamos. Não esqueçam de dar aquele joinha e se inscrever no canal, hein? Valeu, galera!